Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de dezembro. É um dos últimos vídeos referentes a 2025 e até eu há 5 minutos atrás eu estava a pensar finalmente vou fechar 2025, os vídeos de 2025 e depois caiu uma ficha que este vídeo, sendo sobre as leituras de dezembro, já só ia sair em janeiro. Portanto, para todos os efeitos, estes vídeos já estão praticamente todos em dia. Portanto, mais um mês em que eu li um bocadinho menos do que aquilo que é habitual. No entanto, se forem ver vídeos do início do canal das minhas leituras de dezembro, tendo em conta que dezembro é um mês com muito trabalho, em que se torna muito mais cansativo do que no resto do ano, já era habitual em dezembro eu não ler imenso. E por imenso entenda-se que, como eu já disse anteriormente, eu tenho uma média de 5, 6 livros por mês, não é exagerado, acho eu, pelo menos eu acho que não, é mais ou menos um livro por semana e mais um ou dois, portanto uma média de, sei lá, a cada 5 dias ler um livro. Portanto, não é nada assim por aí além, mas efetivamente lá está o meu final de 2025 e eu estou-me a perceber que isto aconteceu com muita gente. Foi um final de ano um bocadinho cansativo a nível psicológico, um bocadinho cansativo também a nível de trabalho e houve muita gente a dizer que não conseguiu ler ou não se conseguiu concentrar ou que estava mais cansado e portanto talvez isto seja qualquer coisa com a qual vocês desse lado se revejam, porque efetivamente 2025 teve assim um final de ano muito cansativo para muita gente. Mas pronto, vamos passar a falar sobre os livros que eu li em dezembro, portanto finalizar aqui o meu ano de leituras. E o primeiro que tenho para vos falar é aqui Mata Doce, de Luciana Aparecida. Podem já ter visto a sugestão de leitura que saiu para este livro. Foi um livro que eu vi a sinopse, achei extremamente interessante. Nós ficamos a saber, na realidade, muito pouco relativamente àquilo que acontece no livro só pela sinopse. Portanto, na sinopse nós ficamos a saber que Maria Teresa vive com as duas mães num casarão, está a preparar-se para o dia de casamento dela e no dia em que se está a preparar para o casamento acontece uma tragédia na aldeia onde vivem. Isso acaba por ter repercussões em todas as pessoas que vivem naquela aldeia. O que a sinopse acaba por não dizer necessariamente é que apesar da Maria Teresa, ou a filhinha Mata-Boi, ser a nossa narradora, apesar de isto estar centrado na vida dela, na forma como ela via a vida daquelas pessoas na aldeia, a forma como aquela tragédia acabou por a afetar, nós temos aqui um livro que se vai focar muito nas personagens desta história e não é necessariamente só as pessoas que estão de forma mais imediata à volta da Maria Teresa ou da filhinha Mata-Boi. E isso significa que nós vamos ver aqui quase uma concepção desta aldeia, como é que esta aldeia começou, foi algo que foi instaurado por mulheres e que acabou por ser um sítio sempre muito de braços abertos para quem precisar de ter esse tipo de refúgio e portanto nós temos aqui personagens que são todas muito diferentes entre elas, entre personagens que são mais sós, mais solitárias, personagens que têm toda uma família, personagens que foram para aqui a fugir de situações muito más na vida que tinham antes, pessoas que simplesmente decidiram que a vida de cidade não era para elas e foram para Mata Doce. E no fundo, todas as pessoas que estão aqui são muito diferentes entre elas, mas todos têm um respeito enorme por todos os outros habitantes desta aldeia. E portanto nós temos aqui não só muitas condições de vida diferentes até as pessoas terem ido parar a Mata Doce, mas também temos aqui muitos sistemas de crenças, temos aqui muitos níveis de escolaridade diferentes, ambições diferentes, pessoas que no fundo tinham tudo para não funcionar em conjunto, mas que efetivamente a Luciana conseguiu criar uma aldeia em que apesar das diferenças tudo funciona. Porque a verdade é esta, as nossas diferenças fazem a força. Porque há sempre alguma coisa em que eu não sou particularmente boa e outra pessoa é. E se nós conseguirmos respeitar o facto da outra pessoa ser diferente e conseguirmos ver de que forma nós podemos ser benéficos uns para os outros, uma aldeia no fundo é isto. É um conjunto de pessoas que consegue fazer com que haja uma entreajuda e com peso e força nas diferenças das pessoas, porque se nós só conseguirmos olhar para as pessoas que estão à nossa volta como algo diferente, algo a ser temido, algo que não queremos mesmo de todo, muitas vezes acabamos
por nos esquecer que há coisas que nós não conseguimos fazer, há coisas que nós não conseguimos perceber de determinada maneira, portanto a força está efetivamente na diferença. E a verdade é que a Luciani criou aqui um livro em que isso está muito bem explorado. A única coisa que eu não gostei particularmente é na forma como a história nos está a ser contada. Há alguns saltos a nível narrativo, o que eu não tenho problema absolutamente nenhum com histórias que nos estão a mostrar passado e presente, às vezes até prefiro. Acho que acaba por enriquecer muito uma história, termos outras perspectivas, ou sabermos como as coisas eram feitas antes, ou o que é que está por trás de alguma atitude de uma determinada personagem. Só que, tendo em conta que nós estamos a acompanhar alguém que já está na casa dos 80, 90, não tenho certeza neste momento, mas que está a escrever à medida que se vai recordando, no fundo está a revisitar algumas memórias, acaba por haver aqui alguns saltos entre o presente e o passado que não estão identificados. E, portanto, nós podemos estar a meio de um parágrafo e haver aqui uma alteração a nível temporal e isso não estar identificado e nós por um momento ficamos um bocado confusos de mas isso não faz muito sentido. Lá está, faz para aquilo que a personagem está a fazer, mas é preciso gostar deste tipo de narrativa, deste tipo de história em que as coisas nos estão a ser contadas à medida que vão sendo relembradas. E, portanto, pode ser um bocadinho confuso para alguns leitores. Eu, pessoalmente, não é o tipo de narrativa que gosto mais, no entanto, não me impediu de apreciar a história, de apreciar as personagens, de apreciar aquilo que eles fazem e aquilo que foi conseguido nesta aldeia. Tenho muita pena com o desfecho da aldeia, porque o tempo vai passando, as pessoas vão mudando e, eventualmente, há coisas que fizeram muito sentido no momento, mas também estavam dependentes das pessoas que estavam lá e, portanto, é um livro que eu aconselho para quem não tem esse problema com aqui estes saltitos entre narrativa, porque efetivamente é muito interessante ver uma aldeia que está quase encabeçada por duas mulheres que são um casal, uma delas uma mulher trans. Todas estas coisas são vistas com a maior das naturalidades, nem sequer está sinalizado como o que quer que seja. Há só uma personagem que é muito, eu ia para dizer má, estúpida, tanta coisa que eu podia dizer e nenhuma delas ia chegar sequer aos calcanhares do que esta personagem é. E, portanto, é só para perceberem que mesmo nos sítios melhores, às vezes basta uma maçã podre para estragar tudo. E não é necessariamente porque começa a apodrecer os outros, é porque às vezes cria aqui um efeito de pedrada no charco em que as ondas vão apanhando as personagens aos poucos, em momentos diferentes, e vai acabando por estragar a vida de várias pessoas. Portanto, um livro que eu gostei muito de ler, muito interessante. Quero ler mais da Luciani e, portanto, vou ficar atenta para ver se há mais alguma coisa que chega cá a Portugal. O próximo livro foi Fantasma, de Kaylee Smith, um livro que, para quem já me ouviu falar sobre livros com cenas eróticas e tudo mais, sabe que a probabilidade deste livro estar cá em casa era extremamente baixa. No entanto, como eu também já expliquei no vídeo em que falei sobre as compras em que este livro vai para cá a casa, a verdade é que eu há alguns meses encontrei o canal de uma youtuber do Canadá e a rapariga tem leituras muito parecidas com as minhas. Óbvio que muitas das coisas que ela leu nem sequer alguma vez ouvi falar sobre elas, mas dentro dos livros que ela leu e que eu já li, eu sei que a minha opinião é muito parecida. E quando não é parecida, tendencialmente é porque eu gostei mais de alguma coisa do que aquilo que ela gostou. Como foi o caso de Heartstopper, ela deu-lhe 3 estrelas. Eu sinceramente acho que é uma história necessária e necessária para muita gente. E por muito que não seja uma coisa que me esteja diretamente ligada, eu consigo ver a necessidade de haver determinadas histórias e de as apreciar por aquilo que são. No entanto, Fantasma, ela também não gosta de livros eróticos e, portanto, vamos já estabelecer, isto não é um livro erótico, é um livro com cenas eróticas. E o que ela disse foi que com este livro percebeu uma coisa muito curiosa, que é, às vezes dá para saltar cenas sem se perder absolutamente nada da história. É o caso deste. E, portanto, eu quis experimentar porque achei o conceito interessante, porque a ideia por trás deste livro é quase um Caraval, mas uma versão um bocadinho mais adulta. Eu gostei de Caraval, apesar de ter alguns problemas com alguns dos volumes, gostei mais de uns do que de outros, e houve certas coisas que a autora decidiu
que devia de ser o caminho e que eu preferia que tivesse sido outro, mas isso, problemas de leitor. No entanto, Fantasma é efetivamente aqui quase uma versão adulta de Caraval. Porquê? Fantasma é um sítio que aparece de vez em quando, ninguém sabe muito bem onde é que ele vai aparecer, aliás, não tenho certeza se já começa a haver alguns zunzuns antes de aparecer em determinado sítio. E nós temos aqui a Ofélia. A Ofélia vem de uma família de necromantes e a primeira cena é exatamente ela a ter de lidar com a morte da mãe, o herdar os poderes que a mãe tinha e logo a seguir a irmã desaparece. Desaparece e deixa um bilhete só a dizer: fui para o fantasma, não venhas atrás de mim, daqui a uns dias eu volto com dinheiro e resolvo todos os problemas da nossa vida. Ora, além da Genevieve ser uma cabeça quente que se atira para as coisas antes de pensar nelas como deve ser, a Ofélia, óbvio que não vai ficar em casa à espera que a irmã apareça. E portanto, tudo isto começa com a morte da mãe e o ficar com os poderes de necromante para si, mas mais do que isso, quando a Genevieve desaparece e vai para Fantasma, e a Ofélia vai para Fantasma atrás dela. E quando ela chega ao Fantasma vai perceber que encontrar a irmã não vai ser muito fácil, porque há vários grupos de pessoas a jogar este jogo. E portanto, toda a gente que entra em Fantasma sabe que há aqui três possibilidades. Uma delas é desistir do jogo, e tem momentos específicos em que podem desistir do jogo, podem tentar ganhar o jogo, ou vão sair na horizontal, porque são essas as três opções. E portanto nós temos aqui uma casa que está a tirar os maiores medos às pessoas, portanto é quase feito uma sondagem no início quando entram na casa e acabam por ser confrontados com muitos dos próprios medos, e isso é um dos problemas de Fantasma, é que é uma casa que é gerida por demónios e espectros por aí fora, e portanto eles não têm poder nenhum em atirar os nossos maiores medos para cima de nós, se isso significar que vamos desistir do jogo, que não vamos avançar, que se calhar até acabamos por fazer alguns acordos para tentar conseguir alguma coisa, quem sabe? E assim que a Ofélia entra, conhece o Blackwell e vamos ver aqui uma espécie de aliança a fazer-se sem necessariamente um acordo, e a forma como o Fantasma está criado para quase levar aos vários círculos do inferno. E cada uma das provas que a Ofélia tem de passar está relacionada com um dos pecados mortais. O que é que eu achei? Efetivamente, as primeiras cenas eróticas fazem sentido, até porque fazem sentido com o círculo do inferno a que estão associadas. A primeira cena, que envolve diretamente a Ofélia, não tenho absolutamente nada a dizer, lá está, faz sentido. A partir daí, não acrescenta absolutamente nada, e eu tenho de concordar com a Jamie, dá para saltar. Não perdem nada na história. A outra coisa é que eu gosto imenso da maneira como as personagens interagem entre elas. Para mim foi extremamente engraçado, até porque a forma como há aqui uma picardia entre as personagens é uma picardia em que há um sítio e um lugar para acontecer, e se algum dos dois disser ok, já chega, eles efetivamente passam de uma picardia saudável para ok, vamos passar para coisas mais importantes, vamos deixar isso para depois. Eu achei isso fantástico. Gostei muito da transição, que às vezes é muito abrupta, mas que efetivamente quando estamos a conversar com alguém, às vezes estamos na brincadeira e depois há assim, cai um véu do género, ok, agora temos de falar a sério, e então passa-se para a conversa a sério. Gostei muito do humor que está no livro, nas personagens, gosto muito da maneira como interagem. Achei que alguns dos jogos, algumas das provas, não estavam muito de acordo com o círculo do inferno que estavam a representar, mas isso pode ser um problema meu. E portanto houve assim uma ou duas coisas que não foi extraordinário, mas efetivamente eu gostei de ler este livro. E eu estava aqui para saber se eu queria depois comprar o Enchantra ou não, que é o livro seguinte e que vai seguir então depois a Irmã da Ofélia. Tenho a dizer que sim, gostei muito deste livro e saltei aqui duas cenas. Eu estive a ler na diagonal e tudo que... eu passei por boa menina. Oh, linda menina, eu odeio, eu não sou uma cadela, não sou uma criança, eu gostava de perceber como é que há pessoas que acham piada a isso. Good girl. É que nem em inglês, não fica... Já chega. Tirando isso, eu gostei imenso deste livro e efetivamente para quem gosta de fantasia, para quem achou que o Caraval era muito jovem adulto, este é adulto. Vão para ele. Falando em linda menina, tenho a dizer que o próximo livro também fala sobre isso, também há aqui uma referência e ela mete na linha. E esse livro é O Crime Mais Maravilhoso do Ano, da Ellie Carter. E eu tenho a dizer que a cena em que aparece o linda menina, ela logo a seguir diz: mas tu estás-me a tratar como se eu fosse uma cadela.
E eu tenho... Isto teve piada, eu só pensei, porquê que não há mais personagens a responder isto quando alguém diz linda menina? E teve piada porque não foi no contexto em que é habitual usar o linda menina e foi principalmente porque ela estava a conseguir acalmar-se ela própria e era mais um sentido de ok, estás a ir no bom caminho, estás a fazer um bom trabalho, respira, continua a respirar. Mas mesmo assim a resposta dela foi hilariante. Portanto, neste livro nós temos 2 escritores a serem convidados para irem à casa de uma escritora super famosa. Vamos metê-la aqui ao nível da Agatha Christie, até porque a sensação que dá é que o tipo de livros será do género da Agatha Christie, portanto, algum crime que é cometido e que estão a tentar perceber quem o cometeu. E portanto eles fazem a viagem para a casa desta senhora que os recebe, está tudo perfeito, maravilhoso, isto é véspera de Natal, véspera, os dias antes de Natal, ela vai receber algumas pessoas que lhe são importantes, pessoas próximas da família também, os sobrinhos, por aí fora, e acontece que na noite em que ela os recebe, vai para o escritório dela escrever, porque ela diz que tem mesmo de escrever todos os dias e portanto não é neste momento que vai falhar com as suas metas diárias, e tranca-se no escritório e nunca mais sai. Mas também não está lá dentro, portanto, como é que alguém desaparece de um quarto fechado? E é aqui que começa o mistério deste livro. Portanto, nós temos aqui a Maggie e o Ethan, eles são ambos escritores de policiais, mas a Maggie mais um policial conforto, o Ethan mais um policial de ação. Sabe daqueles que os livros são todos de ação, que sempre com coisas a acontecer, explosões, guerra? E ela não gosta disso. E mais do que isso, ela tem aqui uma espécie de vendetta contra o Ethan. Não se sabe muito bem o que é que aconteceu e que fez com que isto começasse, com que houvesse aqui algum problema da Maggie com o Ethan, mas percebemos depressa que é um problema que é unilateral. No entanto, a forma como tudo acontece neste livro faz com que eles tenham de se juntar para tentar perceber o que aconteceu. Até porque todas as outras pessoas conhecem pessoalmente a Eleanor, que é então a autora que os convidou para irem lá à casa. E portanto, tendo em conta que eles são as únicas pessoas que estão de fora, no fundo acabam por ser as pessoas que são mais prováveis de ser acusadas de assassinato, apesar de não haver um corpo, e acabam por se juntar para tentar identificar o que pode ter acontecido ali, até porque são escritores de policiais, portanto têm alguma capacidade de tentar deduzir o que poderá ter acontecido aqui. Nós temos aqui mais uma vez um livro com muito humor na maneira como as personagens falam entre elas. Eu gostei muito da relação que se estabelece aqui entre as personagens, mas mais do que isso, porque nós temos aqui uma personagem que de certa forma duvida muito das capacidades dela em vários aspectos da vida e nós vamos perceber o porquê. Porquê que ela duvida tanto? E vamos vendo aos poucos a Maggie a ganhar confiança na pessoa que é, naquilo que faz, nas capacidades dela, e isso deve-se muito ao Ethan e à maneira como ele vai interagindo com ela ao longo do livro. E portanto, apesar de ser um livro que tem aqui um quê de policial, na realidade eu não diria que é um livro policial, apesar de eles estarem a fazer essa investigação, é um romance com essas características. E a verdade é que eu gostei imenso do que a autora fez com esta história, gostei mesmo muito. Foi um livro que eu li logo a seguir ao Natal, mas ali na época mesmo de Natal, e foi perfeito. Gostei da forma como os personagens acabam por tentar perceber o que é que está a acontecer. No fundo, estão a meter-se em buracos escuros que não sabem se conseguem sair deles. Eles não conhecem as pessoas que estão à volta e, portanto, há a possibilidade de haver um assassino naquela casa, ou pelo menos alguém que fez desaparecer a autora. E nós vemos aqui o processo deles de tentar perceber o que é que aconteceu efetivamente, o que é que está a acontecer e se há uma solução para isto ou não. É um livro que lembra um bocadinho então aqui muito da Agatha Christie, não só pelo tipo de personagem que é a Eleanor Ashley, mas também pelos livros que escreve, pela forma como a Maggie vai falando sobre ela, sobre os livros. É muito giro perceber o porquê destes autores terem escolhido este caminho, qual foi o impacto que os livros tiveram na vida deles. E portanto, para quem gosta de livros, para quem gosta de policiais assim um bocadinho mais cozy, para quem gosta de romance com policial, para quem gosta de humor nos livros, então acho que vai gostar deste livro. Eu fiquei agradavelmente surpreendida, porque eu já achei que ia gostar do livro, mas sinceramente estava longe de imaginar que ia gostar assim tanto. Portanto, se alguma das coisas que eu disse fizer sentido para vocês, eu diria para darem uma oportunidade ao livro, porque
é possível que saiam tão surpreendidos como eu saí desta leitura. E por último, eu sabia que ainda tinha tempo para ler mais um livro antes do ano acabar e foi isso que eu fiz, fui pegar num livro que não era assim gigante e que tem uma temática que eu gosto, uma recomendação da Mafalda e portanto peguei aqui no Lingun, da Ai Jiang. Um livro que nos leva até Lar, e Lar é um sítio especial, ou pelo menos com algumas características especiais. Lar é um sítio onde as casas estão assombradas, por assim dizer, porque há famílias que ao mudarem-se para aquelas casas vão ter a oportunidade de contactar novamente com um ente querido que já faleceu. A questão aqui é, são várias casas em Lar, mas não são assim tantas quanto isso. E a verdade é que há muita gente a querer ter uma última oportunidade de falar com alguém que perdeu, seja porque não teve a oportunidade de se despedir, seja porque não viveram um tempo suficiente juntos, seja por que motivo for, então Lar é muito concorrido. E aqui nós vamos ver várias coisas a serem exploradas. Este livro explora não só o luto, por tudo aquilo que eu já disse, vocês já perceberam que o luto é algo que a autora explora muito nestas páginas, mas mais do que isso, quem tem a lucrar com o nosso luto. E convenhamos que Lar está longe de ser qualquer coisa muito altruísta, porque nós temos aqui, como eu disse, poucas casas e muitas pessoas a tentarem ter acesso a estas casas. E portanto há todo um sistema para conseguirem estas casas que é extremamente violento e que nos faz questionar muita coisa. Principalmente, e eu acho que esta é a questão principal neste livro, o que é que vocês estão dispostos a abrir mão para poderem ver alguém que perderam? A vossa saúde, a vossa dignidade, a vossa humanidade, o que é que vocês estão dispostos a abrir mão? Perder toda a vossa vida só pela possibilidade de talvez a vossa pessoa, a pessoa que vocês perderam, vos aparecer, porque ainda por cima estarem numa destas casas não é garantia de que um fantasma apareça. Portanto, o que é que vocês estão dispostos a abrir mão para ter esta possibilidade, esta oportunidade? E mais do que isso, porque é que onde há sofrimento vai haver sempre alguém a tentar lucrar com o sofrimento dessa pessoa? Portanto, é um livro que levanta aqui muitas questões, é um livro que eu gostei muito de ler. Não fiquei a maior fã do rumo que a autora deu à história, mas até chegar à parte em que efetivamente as coisas começam a encaminhar para outro sítio, o momento em que nós estamos em Lar levanta tantas questões tão pertinentes, tão difíceis e coisas que nós muitas vezes nunca nos questionamos. Aliás, a maior parte das pessoas nem sequer pensa na morte em si, quanto mais pensar naquilo que faria em determinada situação. Mas há muitas questões que este livro levanta e que eu acho que está muito bem trabalhado ao ter aqui as personagens a passarem por aquilo que passam. E nós temos aqui 3 personagens diferentes, todas elas com uma ideia daquilo que é e daquilo que deveria ser, daquilo que estão dispostos a fazer. No fundo, nós estamos a acompanhar aqui 2 adolescentes que foram arrastados, portanto foram com a família e acabaram por se ver envolvidos numa situação que para eles não faz sentido e, portanto, acabamos por ter aqui a perspectiva não só das pessoas que estão à volta, porque eles sabem porque é que a família foi para lá e, portanto, para aquelas pessoas faz sentido, mas para eles não. E acabam por ter esta visão quase externa, mas interna, porque eles não podem sair de lá. Portanto, eles não querem estar ali. O que é que podem fazer relativamente a isso e de que forma veem tudo aquilo que os outros estão dispostos a abdicar, a abrir mão, a suportar pela possibilidade, às vezes ínfima, de voltar a ver alguém que perderam. Portanto, o livro que eu achei muito interessante. No final tem 3 contos, 3 histórias pequeninas e uma delas, para mim, de longe, fantástica. As outras 2 gostei, mas não gostei tanto. E, portanto, neste livro vocês têm Lingun e têm depois então as outras 3 histórias que acabam por acompanhar aqui. Portanto, ficção curta, short stories. Interessem-se pela temática ou não, acho que é extremamente interessante debater estas questões e as coisas que estão a acontecer neste livro. Portanto, se for alguma coisa que vocês não estejam extremamente contra ler, porque eu sei que há pessoas que não gostam particularmente de ler sobre luto. A verdade é que o luto está aqui explorado de uma forma que não é a mais habitual e não é necessariamente de um ponto de sofrimento. No entanto, pode-vos dar aqui perspectivas diferentes relativamente a algumas coisas, portanto eu acho que as questões que levantam vale muito a pena lerem, mesmo que não gostem particularmente da temática. Portanto, fica aqui o último livro que eu li em 2025. Foi assim que eu fechei o meu ano, com questões, muitas questões. Portanto, estes são os livros que eu li em dezembro. Foram leituras que eu gostei muito de fazer, leituras que me acrescentaram definitivamente.
Algumas mais que outras, porque estas são mais pela diversão do que por aquilo que nos fazem propriamente pensar, mas Mata Doce Lingune, daqueles que nos deixam pensar sobre muitas temáticas, e O Fantasma e O Crime Mais Maravilhoso do Ano, definitivamente leituras que me deixaram entretida durante várias horas e que eu estou muito curiosa para ler mais, na realidade de todas as autoras que estão aqui, e são só autoras. Dezembro foi só autoras! Eu bem digo que isto é sem querer. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se há algum que vos tenha deixado curiosos. Eu sei que nem todos os que estão aqui são a praia de toda a gente. Eu ia para dizer a expressão em inglês, mas não faz sentido. Portanto, digam-me nos comentários se há algum que vocês nem tinham olhado duas vezes e que talvez vão dar uma oportunidade ou vão explorar um bocadinho mais algo sobre o livro. Se há algum que vocês já tenham lido e que concordem ou não concordem comigo, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!